teacher Sumarinho. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar hoje um assunto muito bacana, um assunto que é já conhecido de vocês, até porque ele é muito utilizado no nosso dia a dia. São os tempos verbais simple present, que é o presente simples, e o present continuous, que é o presente continuous. Nós iremos trabalhar hoje basicamente a diferença entre esses tempos verbais, tá? Lembrando que na próxima aula daremos continuidade ao assunto, trabalhando especificamente as formas negativas, interrogativa, mas em função do nosso tempo não vai dar pra gente adentrar, né, esmiuçar o assunto. Então vamos falar hoje sobre essas principais diferenças. Mas antes eu quero perguntar para você está acessando a plataforma? Está estudando em casa? Você está ali anotando as palavrinhas novas em língua inglesa que você tem aprendido? Está fazendo a sua parte? Eu espero que sim, hein? Então vamos lá, pessoal. O Simple Present, ele representa as ações cotidianas, rotineiras. São ações que se repetem no nosso dia a dia. Por exemplo, eu falo para vocês, eu gravo as aulas todas as segundas-feiras, ou seja, é algo rotineiro, é algo pontual, está marcado ali por uma ação cotidiana. Vocês quando não estavam no período de quarentena, por exemplo, né, que vocês iriam para a escola, então vocês estudam de segunda a sexta-feira. Vocês observam aí que se trata o quê? De ações pontuais. Eu trago aí para vocês o exemplo da frase I travel to Jalapão every year. Eu viajo ao Jalapão, para o Jalapão, todos os anos, ou seja, é uma ação rotineira, quer dizer que todos os anos eu viajo para o Jalapão. Já no Present Continuous, eu trabalho uma ação que ela é temporária. É algo que acontece em um período pontual de tempo. Geralmente ele é especificado por período de tempo, dias, né, semanas, meses, anos, né, ou então advérbios, né, de tempo, agora, né, hoje. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês I am traveling now, eu estou viajando agora, é algo que está acontecendo, é uma ação que está acontecendo nesse momento. Então, observem a diferença. Uma, eu estou falando de algo que eu faço rotineiramente, né? Todo ano eu viajo ao Jalapão, enquanto na outra eu estou dizendo que eu estou viajando agora. Não quer dizer que ano que vem eu vá viajar novamente, não quer dizer que na semana que vem eu estarei viajando ainda. É algo que está acontecendo ali num período de tempo fechado, né? Temporário. Então, basicamente, a diferença entre o Simple Present e o Present Continuous acontece dessa maneira. Enquanto uma trata de uma ação pontual que se repete rotineiramente, a outra acontece temporariamente, é algo casual, não é sempre, não é estático, ok? Então, observem aí que eu trouxe para vocês a formação do Simple Present e do Present Continuous. No Simple Present, ele é formado pelo sujeito mais o verbo principal da oração, né? Qual que é o verbo principal da oração? É o verbo que indica a ação que está sendo executada. Já no Present Continuous, eu tenho como base para a sua formação o Simple Present, né? Mas ele tem um diferencial. Notem que no Simple Present não há necessidade de estar acompanhado do verbo to be, enquanto no Present Continuous é obrigatório o verbo to be estar acompanhando o verbo principal. Então, observem aqui no exemplo. Eu tenho I travel to Canada every year, né? Então, I, o sujeito, mais o verbo principal, que é o verbo to travel, que é o verbo viajar. Então, eu tenho sujeito mais verbo principal. Enquanto no Present Continuous, eu já tenho a outra formação, que é o quê? É o sujeito, né? No caso, o verbo to be am, no caso acompanha o I, né, a primeira pessoa, I am. Aí, o que acontece aí? Agora que está aí o X da questão. Todas as vezes que eu for utilizar o Present Continuous, além da obrigatoriedade de utilizar o verbo to be, acompanhando, precedendo, no caso, o verbo principal, eu acrescento a esse meu verbo a terminação ing. Então, o verbo travel ficou traveling.
No português, na língua portuguesa, nós utilizamos o ando, endo, indo. Na língua portuguesa, o present continuo seria o nosso gerúndio. Então, quando eu falo para vocês, eu estou viajando, né? Ando, a terminação ando, quer dizer que é algo que está acontecendo nesse momento, eu tenho aí o gerúndio na língua portuguesa. Observem que não tem essa diferença. Eu acrescento ing e na língua inglesa também ele soa como ando, endo, indo. Então, to study, studying, estudando, né? O verbo estudar. To travel, é o verbo viajar, no caso, traveling, viajando. Play, playing. Eu acrescentei ing, vai ficar jogando. Então, o present continuous, ele tem essa forma, exatamente do gerúndio na língua portuguesa. Então, observem que a formação do simple present, eu tenho aí a obrigatoriedade de sujeito mais verbo principal, enquanto no present continuous eu tenho sujeito mais o verbo to be, tá? Não se esqueçam que é obrigatório, mais o verbo principal acrescido do, né, no caso, foi acrescentado o ing, ok? Então essa é a principal diferença na formação entre o simple present e o present continuous. Eu trouxe para vocês as principais diferenças de um para o outro, quando é utilizado o simple present e quando é utilizado o present continuous. No simple present e no present continuous, eu trouxe para vocês 3 diferenças básicas entre eles, tá? A primeira, no caso, nós observamos aí que o simple present, ele é utilizado para ações habituais, ações que acontecem ali, como eu falei no início, rotineiramente. Então, observem nos exemplos que todos eles se referem a ações que estão acontecendo pontualmente, né? Então, quando eu falo para vocês, I usually work until 2 p.m., né? Eu normalmente trabalho até as 14, quer dizer que ali é uma ação que geralmente até às 14 horas é o período que eu trabalho. My family comes to visit me every year. Minha família vem me visitar todos os anos. Então ali acontece algo pontual, é uma ação rotineira. E observem também que nessas orações foram utilizados os advérbios de frequência, frequentemente advérbios, né? Que marcam esse tempo, que marcam essa frequência. Então eu tenho always, never, usually, sometimes, often, são advérbios que estão ali marcando pontualmente ações que acontecem com muita frequência, né? A outra diferença, que no caso que nós utilizamos o simple present, é para as situações gerais ou permanentes. Então, quando eu falo para vocês, my family lives far away, minha família mora longe, é algo que acontece, pronto, eles moram longe, né? Não é algo eles estão longe, eles moram longe, né? Eles estão longe de mim. É algo pontual, são situações permanentes. Então, quando eu falo para vocês, Beth and Tom work at ACC, Beth e Tom trabalham na SCC, então ali eu também estou marcando algo permanente, né? Algo que acontece e pronto, não é algo temporário, eles não estão trabalhando por um período de tempo, eles trabalham, lá é o local de trabalho deles, tá? Então a outra situação é o quê? Situações gerais ou permanentes. E o terceiro caso são o simple present, ele é utilizado para fatos, onde não há questionamentos. Quando eu falo para vocês, the earth is round, a terra é redonda, não há questionamento, a terra é redonda e ponto final, né? Então não há o que se discutir. The Eiffel Tower is in Paris, a Torre Eiffel é em Paris. Então, eu não estou abrindo a discussão se ela é em Paris ou em outro local do mundo, não. É algo que é certo, é um fato, ela é em Paris e pronto. A mesma coisa se eu falar para vocês que o Cristo Redentor é no Rio de Janeiro. Pronto, acabou. Lógico que se você viajar pelo país, até aqui no estado, tem algumas cidadezinhas que tem ali alguns minis Cristo Redentor ali espalhado pelo Brasil e afora, mas o Cristo Redentor, de fato, ele fica no Rio de Janeiro. Então, essas são os 3 usos mais comuns do simple present, tá? Então, são em situações, em fatos, em situações permanentes e em situações habituais, né? Rotineiras. Já o uso do present continuous, né, que é o presente contínuo, ele acontece em ações que estão sendo realizadas nesse momento ou próximo da hora que está se falando. Por exemplo, quando eu falo assim para vocês, where's Tom?
He's playing soccer. Onde está o Tom? Ele está jogando futebol. Quer dizer que naquele momento o Tom ele não está aqui conosco, ele está jogando futebol. É algo temporário, né? Don't bother the kids. They are doing their homework. Não incomode as crianças, eles estão fazendo a sua lição de casa. Quer dizer que naquele momento a gente não pode perturbar as crianças porque eles estão fazendo as suas tarefas naquele momento. Ou seja, é algo que está acontecendo ali, naquele momento, algo que está acontecendo, né? Então é algo que está tendo uma continuidade. A segunda possibilidade são em situações temporárias. Então quando eu falo para vocês, Lisa is living with friends until she finds an apartment. Lisa está morando com amigos até encontrar um apartamento. Ou seja, é uma situação temporária. Quer dizer que Lisa não vai morar o resto da vida com seus amigos, né? É só até ela encontrar um apartamento. Então, nesse exemplo, fica evidente que é algo temporário. Ela está ali naquele local por um período de tempo. Então, logo que ela encontrar um local adequado para ela irá se mudar, né? E o último caso, né, a última situação mais frequente do uso do present continuous é quando nós utilizamos ele para ações por um período de tempo. Então a gente especifica um período de tempo fechado. Então quando eu digo, por exemplo, esta semana, este mês, né, esta tarde, este ano, ano que vem, é algo que vai acontecer por um período determinado. Então eu sei quando começa e quando finaliza. É algo ali que tem uma janela temporal já fechada. Eu já sei, eu não tenho dúvida de quando vai começar nem quando vai terminar. Então quando eu falo para vocês, I'm working 50 hours this week. Eu estou trabalhando 50 horas esta semana. Quer dizer que nesta semana eu estou trabalhando 50 horas. Não quer dizer que na semana passada eu trabalhei 50 horas ou na semana que vem eu irei trabalhar por 50 horas. Eu determinei que nesta semana, só durante essa semana. Quando eu digo para vocês também, she's taking an Italian class this semester. Ela está tendo aula de italiano neste semestre, ou seja, é somente neste semestre que eu estou me referindo. É um período de tempo fechado, né? Então, eu estou especificando esse tempo, essa janela temporal do acontecimento, que no caso ela está tendo aulas de inglês, né? Outro exemplo também é this year I'm trying to cut back on junk food. Este ano estou tentando reduzir o consumo de junk food. Então é este ano somente, né? Durante esse ano eu vou tentar controlar minha alimentação e não vou consumir comidas processadas. Então este ano, né? No caso eu falo quando eu me refiro para vocês, quando eu falo para vocês this year, né? Este ano eu estou marcando um período de tempo específico. Então observem aí que enquanto eu tenho situações cotidianas, rotineiras, frequentes e fatos no simple present, no present continuous, né? No presente contínuo, eu tenho situações temporárias que têm um início e que têm um fim que você sabe que logo irá acontecer. Então observem que na língua portuguesa é muito semelhante. Quando eu tenho, por exemplo, no gerúndio, que eu falo para vocês, eu estou estudando agora, né? No caso, I'm studying now, eu estou estudando agora, quer dizer que neste momento eu estou estudando, mas que mais tarde eu posso estar fazendo outra coisa, porque eu delimitei um período de tempo. Então, o uso do simple present são em situações rotineiras, frequentes e fatos, enquanto o present continuous ele é utilizado em períodos de tempos específicos e passageiros também, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Busquem mais, utilizem a plataforma, façam as atividades, não deixem de tirar as dúvidas de vocês na escola, procurem professor, com certeza vocês estão participando de algum grupo da escola no qual você pode tirar suas dúvidas, leiam bastante, tá? Não se esqueçam de responder às atividades da plataforma porque é muito importante para vocês, ok, pessoal? Bye, bye, até a próxima aula.